Aqui na Colômbia, né? Pô, a Colômbia também é uma experiência maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco da Colômbia, porque como é que foi lá? O Bolívar estava me comentando sobre isso. Como é que foi essa passagem pela Colômbia? Tu jogou no Nacional? Independente de Medellín. Independente. Medellín. Jogou em Medellín. Lá no núcleo do negócio. Do homem lá. Lá no homem. É, Mas e na época já estava de boa? Como é que é? Tava de boa já, né? Só tinha as brigas internas lá, mas entre eles se acertava e legal. Mas assim, cara, o que eu gostei da Colômbia, que eu falo, até nós conversamos. A gente conversou aquele dia. Cara, eu não vi nada de errado, não vi nada Certo. assim né, que acontece no Brasil, essas facções aqui nós temos. Lá não, cara, não via. Você só ouvia a história que eu fui atrás. Né? Eu tava no goleiro que eu terminava o treino, quando era folga minha, eu subia. Você já foi jogar lá em Medellín? Medellín né? já foi. O campo ali tem um shopping, né? O Oviedo. E ali atrás tem as vilas, né? É onde passa o filme ali. A gente faz o filme então, todo. Tem um bondinho. Um teleférico assim. Não sei se você viu lá, né? Então o que eu fazia? Eu ia lá pra cima. Pai, eu pegava, eu ia lá pra cima pra saber as histórias do homem, cara. Que legal. Cara, que legal, cara. Chegava lá a história dele. Claro que eu já tinha uma história maior ali dentro do nosso presidente, que era um dos braços direitos dele, né? Imagina. Só que era um homem hoje convertido, um homem do bem, né? Então, às vezes eu conversava com ele assim, falando assim, sabe? Ele falando comigo assim, como está? Falei, como está aqui? Tá bem? Estão te tratando bem? E ele falava assim pra mim, mas a minha cabeça estava aí, Viajando na história. Cara. Eu falei, pá, cara... Tu se deu conta da história depois que você chegou lá ou você já conhecia um pouco? Já um pouquinho, mas eu me interessei mais quando eu cheguei lá. Porque eu já vi relatos, inclusive do Boligon, que a história lá é diferente do que a gente sabe aqui. É real. É que você vai falar com o morador, né? Isso. Foi o meu caso, né? Então, eu chegava lá e conversava, via as vilas ali, as ruínas, né? Lá em cima, lá, que é onde tá nos filmes ali. Sim, tá nos filmes. Então, aí eu passei tudo ali e perguntava, né? Foi lá conhecer? Foi, cara, foi. A história dele é muito bacana, cara. Claro que depois, né? Eu falei pro Bolívar ali que ele foi pro outro lado, né? Sim, não é um exemplo de história, mas é uma grande história. Mas o povo lá ama ele por isso, né? Que ele deu TV, dava tudo, dava casa, dava... Acho que ele construiu o bairro. O bairro ali atrás, bem dizer, foi ele que construiu, né? Então eu ia atrás de história, de dinheiro, quando, né, aconteceu com ele, assim. E aí ficou, tipo, caça... Ao tesouro. O tesouro do homem. Devia ter muito dinheiro escondido, né? Até hoje deve ter. Deve ter. Tem. Porque as histórias lá eram essa, né? Que os caras invadiam algumas propriedades dele, quebrava, né? Sim. Tudo, para ver se Pra ver se achava tinha dólar dinheiro enterrado. As fazendas dele, lá indo pro aeroporto lá em cima, tudo. Então eram essas histórias legais, cara. A gente ia treinar numa fazenda lá e eu perguntava mesmo, ele andava por aqui mesmo, né? O presídio dele era lá em cima, né? Que passa no filme, né? Sim, Ele construiu. Ele construiu, o presídio dele, mas será que não tem dólar aí, né? Então era legal esses papo besta, mas era meu, assim, era real, É cara. cultura, é aprendizado, né? É uma coisa que você... E aí o mais engraçado que eu gostava era falar com o cara que foi um dos braços direitos do homem lá, né? Tu falou com um dos caras que era... Que é o presidente. Que é o presidente. Entendi, esse cara aí, entendi. E ele era um amor de pessoa. E ele conhecia o cara. Ele conheceu, chegou... Imagina. Sabia tudo, né? Sabia tudo. Tudo. Aí quando ele vinha conversar comigo, perguntar como estava me tratando bem. Só que é isso que eu te falo, eu olhava assim, né, cara? O cara. Eu olhava assim. Não, lá dentro, sabe? Esse poder todo aí. Esse aí não é. Não é possível. Né? Não fazia mal. Não pode, com esse tamanho todo. Essa conversa vazia. E era legal por isso, cara. Na época eu acho que não devia ter, mas hoje pode-se até visitar a casa que ele morava, né? Tem uma casa que ele morava lá que poderia visitar. Hoje pode, não sei se na época eu acho que não. Eu acho que hoje não voltei mais lá, né? Mas na época não podia, cara. Teve uma época lá que foi censurado tudo, né? Tudo censurado. Mas assim, um país também que eu te falo, cara. O povo deve ser... Cara, o povo é meio que brasileiro, assim. Se vira, Gostava de brasileiro também, né, Fabiano? Ama brasileiro lá, cara. Vira igual nós, gosta de trabalhar. Tudo pra eles estão... Tudo certo. Tudo certo. Brasileiro? Brasileiro. Não, cara, você conviver com eles assim, eu não senti falta do Brasil, tá? Tanto que as férias minhas eu não voltei pra cá. Eu ficava lá com eles, ó.
Então, Tu assim, tinha mais algum colega brasileiro ou não? não, lá sozinho também. Cara, Onde tu eu enfrentou uns sempre- perrengues Pai, do só caramba, hein? Sempre sozinho, cara? Sempre sozinho, cara, sempre sozinho. Pegava a mochila e ia embora. E aí é um país que eu queria renovar e não renovei. Os outros queriam, não queriam ir lá. Lá você queria renovar. E tu foi campeão lá, não foi? Nós somos campeão da 2004, né? 2004, né? E aí que deu a vaga para Libertadores, né?